Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o Ezequias gravando mais um vídeo para vocês aí. Esse vídeo aí é uma sequência do primeiro vídeo que eu gravei sobre a Segunda Guerra Mundial, sobre a participação brasileira na Segunda Guerra Mundial. Pessoal, eu queria fazer algumas considerações sobre algumas críticas que eu recebi aí dos vídeos. Todas as críticas que eu recebi são bem-vindas. Eu vou estar sempre aberto a críticas, sempre mesmo. Pode mandar críticas por WhatsApp, por Facebook, e pessoalmente. E por telefone também eu vou receber e vou escutar. A única crítica que eu não vou aceitar e eu não vou mudar é com relação ao tamanho dos vídeos. Por que isso, pessoal? Porque o meu vídeo ele não tem fim. Ele não tem fim de propaganda, ele não tem fim de fofocagem, ele não tem fim de sacanagem. A finalidade dos meus vídeos é o fim elucidativo, é um fim educativo, só isso. Então eu não estou preocupado com o número de visualizações, não é modismo, não é nada. Eu estou a fim de politizar as pessoas. Eu estou a fim de tirar a venda dos olhos das pessoas. Porque na Bíblia está escrito: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então esse é o meu objetivo, entendeu, pessoal? Essa é a minha real finalidade, certo? É isso que eu queria passar para vocês. Então eu pretendo gravar vídeo no máximo de 15 minutos aí. Então quem quiser, quem puder ver meus vídeos, que veja. Quem não puder, não veja. O meu último vídeo aí teve 200 visualizações. Então meu público-alvo é de 150 a 200 visualizações. Se pelo menos 20 pessoas virem o meu vídeo, já vou ficar muito satisfeito. Já ficarei muito satisfeito, porque pelo menos o meu trabalho teve êxito. Então, pessoal, vocês podem ter certeza que o meu trabalho aqui, ele é produto de horas e horas de estudo, de vídeos que eu vi na internet, de áudios que eu escutei e de livros que eu estudei, entendeu? São livros que eu estudei, que eu tiro, que eu estudo, que eu pego. Então não é da boca para fora isso e nada. Então vamos logo pro que interessa, para não ficar muito longo o vídeo. Então, pessoal, eu vou tratar aqui, pessoal, do golpe militar de 1964. Então, pessoal, primeira coisa, a gente vai mudar esse nome. Em vez de ser golpe militar, a gente vai começar a tratar pelo golpe civil-militar de 1964. Então havia entre a direita e a esquerda. A direita queria dar um golpe e a esquerda queria dar um golpe. Por quê? Porque o governo, naquele momento, era comandado por Jango. O Jango era um governo de esquerda, mas ele era um governo fraco, um governo incompetente, um governo corrupto e um governo ele era um governo assim, pessoal, ele era indeciso, ele era um governo, por exemplo, em vez de ele lidar quando ele ia conversar com as Forças Armadas, em vez de ele lidar com os oficiais generais, os oficiais do alto escalão, ele ia conversar com as praças e com os sargentos. Ele não sabia comandar, ele não tinha, ele incentivava a insubordinação dentro das Forças Armadas. Então ele quebrava um pilar fundamental das Forças Armadas. Ele praticava um crime de lesa pátria. Então, quando ele fazia isso, ele já praticava um crime. Entendeu? Então, o Jango era um criminoso. Era um criminoso o Jango lá. Então, vamos aos fatos. Então, pessoal, como ele chegou ao poder? O João Goulart, ele chegou ao poder ele foi candidato na chapa única de João Goulart com Jânio Quadros. Jânio Quadros é aquele que usava o óculos. Então, Jânio Quadros, em 61, renunciou, ele ganhou em 60, né? Em 61, ele renunciou ao mandato e o João Goulart assumiu o comando. Só que aí, pessoal, vocês podem pegar os livros aí, foram greves atrás de greves, ligas camponesas, invasão de terra,
perca de propriedade privada, comícios atrás de comícios, vandalismo, greves, entendeu? Foi um inferno, foi muito pior do que está acontecendo hoje, entendeu? Invasões de propriedade, enfim, foi um governo muito fraco, foi um governo muito ruim, insubordinação nas Forças Armadas, entendeu? E foram crises atrás de crises. E começou a criar um clima de insatisfação dentro das Forças Armadas. E fora isso, pessoal, a gente tem que ver que nessa época, a gente pega fora do Brasil, a gente tem que ver que nós estávamos em pleno clima da Guerra Fria. Voltando ao vídeo anterior, nós temos que lembrar que nós fomos combater ao nazifascismo na Europa. Naquela ocasião nós debelamos o fascismo e o nazismo, mas só que sobrou o comunismo, essa praga desse comunismo, esse câncer que ainda existe no mundo, com outro nome que chama-se socialismo, essa praga que existe no mundo, que é um perigo para as nações, certo? Então, pessoal, o comunismo se espalhava pelo mundo, inclusive em 62 os aviões espiões americanos descobriram a instalação de mísseis nucleares na ilha de Cuba, na ilha comunista, na ilha socialista de Cuba. E o governo de Joe Kennedy, o governo Kennedy ordenou a marinha mais poderosa do mundo, a Navy, né, a marinha americana, a implantar um bloqueio naval na ilha, né, bloqueando a passagem dos navios de Khrushchev, né, os navios de Nikita Khrushchev, os navios da antiga União Soviética. Ele ordenou o bloqueio e nenhum navio passava mais, nem ia nem passava mais. Então, com isso ele bloqueou a instalação dos mísseis. Então, a tensão só aumentava, a Guerra Fria só aumentava. Então, na América Latina, eles não queriam, os Estados Unidos eram a maior potência na época, não era interessante para ele que nem um país da América Latina se instalasse o comunismo, né? E no Brasil não seria diferente. O Brasil era e é o maior país da América Latina, né? O maior país do continente. E aqui havia, né, pessoal, um forte movimento para que o país virasse era os Estados Unidos do Brasil, né? E virasse uma grande Cuba, né? Luiz Carlos Prestes, Miguel Arraes e outras lideranças, Brizola e outras lideranças de esquerda, Jango Goulart, transformasse isso aqui numa grande Cuba, né? E isso criou um grande clima de inquietação na sociedade, certo? Então, pessoal, em 64 houve um comício na Central do Brasil. Para quem não conhece o Rio de Janeiro, a Central do Brasil é a principal estação de trem, que tem um relógio gigante lá. Tem a Central do Brasil e logo do lado da Central do Brasil existe o Palácio Duque de Caxias, que é o comando do Primeiro Exército. E Jango Goulart ali fez um comício. Só para citar algumas personalidades que estavam ali no comício, estava ali Jango Goulart, Leonel Brizola, Miguel Arraes e José Serra, que era o presidente da UNE na época. Hein? Olha aí, vamos dizer, hein? Senador do PSDB hoje, hein? E era o presidente da UNE nessa época. A UNE sempre do lado da esquerda. Então, pessoal, e nesse comício aí juntou 200 mil pessoas. E aí a gente tem que lembrar que o governador da Guanabara, na época que existiu o estado da Guanabara, era o Adhemar de Barros. Adhemar de Barros? Não, desculpa, Carlos Lacerda, desculpa, eu me enganei. Carlos Lacerda era um liberal conservador. Ele era anticomunista. E ele boicotava esses comícios. Certo, pessoal? E ele foi muito atacado nesse comício aí. Aí, pessoal, paralelamente a isso aí, passado alguns dias, teve uma passeata em São Paulo. O nome dessa passeata em São Paulo, deixa eu ver aqui o nome dessa passeata aqui.
É a Marcha da Família com Deus pela Liberdade, anti-Jango, reúne 500 mil em São Paulo. Ela foi organizada pelo governador Adhemar de Barros. Só que o governador Adhemar de Barros ele não participou pessoalmente da marcha. A esposa dele que organizou, que compareceu lá. E ela foi até a Catedral da Sé. Para quem conhece São Paulo, aqui a Catedral da Sé fica no marco central aqui de São Paulo, da capital da cidade de São Paulo. Então foi uma marcha fora comunistas, fora Jango, tal. Isso comoveu a sociedade e então a gente pode ver, teve um comício organizado pelo presidente da República no Rio de Janeiro, organizou 200 mil pessoas, e um comício em São Paulo contra o governo organizou 500 mil pessoas, 500 mil. Então para você ver como que era o apoio anti-governo, 500 mais do que o dobro. Certo, pessoal? E isso comoveu. Então aí e isso tudo em março de 1964. No dia 31 de março, então vamos colocar os dois lados em jogo, pessoal. Existia a esquerda e a direita. A esquerda planejava um golpe das lutas de classe, e a direita planejava um golpe. Quem era a direita? Eram alguns políticos da direita, era Adhemar de Barros, Carlos Lacerda e o alto comando das Forças Armadas, principalmente os militares do Exército, e os políticos da esquerda, esses políticos da esquerda que você já conhece aí, esses caras, Brizola, Jango, esses outros aí, enfim. Então, cada um planejava um golpe, certo? Só que aí é o seguinte, pessoal. O que aconteceu no dia 31 de março? Apenas um general. Isso não está escrito na mídia, um general, o comandante da 4ª RM, heroicamente, da 4ª RM, o general Mourão Filho, ele deslocou as tropas militares de Juiz de Fora e se dirigiu ao Rio de Janeiro para depor João Goulart. Lembrando, pessoal, que nessa época a capital do Brasil já era Brasília, que JK já tinha transferido a capital para Brasília. Só que Brasília não tinha povo ainda. Brasília não existia capital formal, mas não tinha povo em volta, não tinha população em volta ainda, não tinha Anápolis, não tinha Goiânia, não tinha esse povo ainda em volta. O Brasil não tinha os 204 milhões de pessoas que existe hoje, entendeu? Por isso que Jango vinha fazer os comícios no Rio de Janeiro, que era a capital da esquerda na época, e hoje ainda é a capital da esquerda caviar no Brasil. Então, pessoal, vou tentar resumir aqui para não passar de 15 minutos. Então, no dia 31 de março de 64, o general Mourão Filho desloca as tropas, um general apenas desloca as tropas de Minas Gerais e Juiz de Fora com sentido ao Rio de Janeiro. Houve uma resistência, os militares do Rio de Janeiro ficaram surpresos, Castelo Branco ficou surpreso, todo mundo pegou de surpresa, tanto a direita quanto a esquerda ficou surpresa. Caramba, esse general é louco. Mandaram uma tropa para segurar o general Mourão Filho. Não é agora, não é agora. Quando a tropa chegou, eles se aliaram ao general Mourão Filho e marcharam para o Rio de Janeiro. Aí foi como se fosse uma reação em cadeia, um dominó. Vieram todo mundo se rendendo ao general Mourão Filho. Aí o que o João Goulart fez? Foi para o Rio Grande do Sul, onde Brizola era governador. Aí, pessoal, a história tem que ser contada verdadeiramente. O que aconteceu? No dia 31, no dia 1º de abril, no dia 1º de abril, para esse dia da mentira, teve uma marcha de 1 milhão de pessoas no Rio de Janeiro apoiando os militares, apoiando o general Mourão Filho, certo? E no dia 2 de abril de 1964, houve uma reunião de emergência do Congresso Nacional de madrugada, e o presidente do Senado declarou vaga a cadeira
do presidente da República por ele não se encontrar em Brasília naquele momento, certo, pessoal? Então, se nenhum militar foi lá com fuzil, com revólver, com nada para tirar João Goulart do poder. Então isso é mentira, isso é mentira, isso é mentira, é uma falácia, canalhas que falam isso, entendeu, pessoal? Foi o Congresso Nacional que cassou o mandato de João Goulart. Foi o Congresso Nacional que cassou com o mandato de João Goulart. E Ranieri Mazzilli, que era o presidente da Câmara dos Deputados, foi eleito como presidente do Brasil, presidente dos Estados Unidos do Brasil, em 1964, no dia 2 de abril de 1964, Ranieri Mazzilli foi eleito presidente do Brasil. Isso que aconteceu em 1964. Essa é a verdade, e a verdade tem que ser dita. Não a verdade que a mídia conta e que os professores de história do MEC contam para os alunos nas escolas. Isso você pode ver nos livros de história e principalmente nos livros de história mais antigos, certo, pessoal? Eu vou continuar essa história em outro vídeo para não ficar muito longo. Valeu, pessoal? Então essa é a história. Assim como o Congresso Nacional cassou João Goulart por ele ter insuflado a indisciplina nas Forças Armadas, por ele tentar implantar o comunismo no país e por corrupção, Dilma Rousseff será cassada no Congresso Nacional por ela ter feito decretos não regulamentados pelo Congresso Nacional e feito pedaladas fiscais além do limite previsto em lei. Um abraço a todos e felicidade, bom domingo a todos. Abraço.